Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Guever. Eu sou membro da comunidade há bastante tempo. Eu sou uma das gêmeas da Sônia e do Luiz. Muitos de vocês devem conhecer. E hoje eu vim trazer aqui uma dica, então, para essa quarentena. Muita gente já tá voltando a trabalhar, enfim, mas aí a gente ainda precisa ficar em casa em alguns momentos, né? E eu trouxe uma proposta de uma atividade interessante para a gente usar como um hobby ou enfim, como um passatempo também, para que a gente consiga fugir um pouco da tela do celular, que a gente consiga fugir um pouco da televisão e consiga fazer uma atividade offline. Essa atividade pode ser feita também com crianças um pouquinho maiorzinhas, que já tenham um pouco de destreza na mão. Mas enfim, também pode ser feita sozinha. E a ideia é então a gente fazer exercícios de desenho. Então são dois exercícios bem fáceis, bem iniciantes. Talvez se tu já desenha, já conhece algumas técnicas, já conheça essas técnicas, essas atividades que eu vou trazer hoje. Mas a ideia é bem essa, assim, trazer um exercício que todo mundo consiga fazer e que também a gente consiga se desligar um pouquinho do mundo, de tudo que está acontecendo e trazer esse hobby para o nosso dia a dia. Desenho não é uma coisa que é só para pessoas específicas, estudadas, é algo que todo mundo consegue fazer. Treinando a gente consegue sim chegar lá. E vocês vão ver que é uma atividade muito relaxante, que pode nos trazer muitos benefícios aí nesse período tão difícil que a gente está passando, né? Então, mais ou menos essa é a introdução que eu queria trazer para vocês. Agora eu vou gravar os exercícios, eu vou mostrar minha folha ali, como é que a gente vai acompanhando. E é isso, se tiverem dúvidas depois podem me contatar também, pra gente trocando mais ideias. Então, continuando aqui, agora eu vou explicar os 3 exercícios que eu trouxe pra gente começar a desenhar entendendo essas formas. O primeiro exercício é bem simples. A gente vai precisar de uma fotografia de uma forma da natureza. Pode ser um recorte de revista, um recorte de jornal, enfim. Mas precisa ser uma forma da natureza. Eu gosto muito de desenhar flores. Eu acho que essas formas orgânicas são um pouco mais fáceis da gente começar a desenhar, a entender as formas. E é bonito que toda vez que a gente olha para a natureza, para uma fotografia como essa, a gente lembra como ela é perfeita e como Deus fez ela tão bonita. E a gente começa a olhar ela com outros olhos. Então, é um outro benefício aí dessa prática do desenho, que é a observação da natureza, do nosso entorno, né? Então, esse primeiro exercício é simples. A gente vai pegar uma fotografia e com um lápis comum, um lápis que você tiver em casa, a gente vai contornar toda essa flor. Então a gente vai começar a entender quais linhas formam esse desenho, como essa forma se comporta. Isso vai fazer com que a tua mão comece a entender os movimentos que você precisa fazer num desenho. Esse exercício é bem simples, mas é muito bom para começar a perceber as formas e como a gente vai passar isso para o papel depois. Então, é bem simples. Basicamente, é contornar todas essas formas que fazem a construção desse desenho. Então, a gente passa aqui o lápis por cima. Pode fazer várias vezes esse exercício, bem para soltar a mão mesmo, tá? Então, esse é o primeiro exercício. O segundo, a gente vai tentar passar isso para um papel. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai observar essa fotografia, a nossa mão já testou bastante esses movimentos e agora a gente vai tentar replicar isso no papel. Então, a gente vai lá, começa desenhando a primeira pétala, depois a gente faz a segunda. Não tem problema se não ficar igual, se não ficar exatamente como você esperava. O importante é que você comece, que você solte a mão e vá testando mesmo. Então aqui pronto, temos 5 pétalas desenhadas. E aí você continua. Agora você vai fazer as folhas, você pode ir girando assim o papel para te ajudar um pouco, esses movimentos, né? Então, a gente faz primeiro essas formas básicas, né? Que são a estrutura, as folhas, as pétalas, enfim. E agora a gente pode começar a marcar
por exemplo, esse miolo aqui, ó. A gente pode marcar aqui, aqui tem outro. Então, você vai observando e tentando passar para o papel. Se você acha que isso é muito difícil, você pode, com o auxílio de uma régua, medir a largura e a altura, as principais medidas desse desenho. E aí você pode marcar no papel essas medidas e isso vai te ajudar a ter uma noção de quanto de largura e de altura esse desenho precisa ter. Então, esse é o segundo exercício. Passar todas essas linhas, esses contornos que a gente fez na fotografia para o papel. E o terceiro e último exercício é a gente observar a luz e a sombra dessa fotografia. Então, onde que está pegando o sol nessa fotografia? É onde estão os tons mais claros, por exemplo, nessa parte. E onde tem sombra? É onde tem menos luz, onde tem menos incidência de luz. É aqui onde tem as sombras, ó. Então, onde está mais escuro. Isso a gente vai tentar representar agora no papel. Como é que a gente vai fazer isso? Se por acaso você tiver um lápis, que a gente chama de 6B, 5B, você consegue observar aqui na parte de baixo do lápis, tá? O que é isso? São lápis um pouco mais macios, o grafite dele é mais macio. Isso nos ajuda a esfumaçar depois o desenho, tá? Mas caso você não tenha nenhum tipo desses lápis, você pode usar um lápis comum também, que você também vai conseguir chegar num resultado. Então agora a gente vai pegar esse lápis mais macio, se você tiver, e vai começar a pintar com o lápis onde você enxerga que é mais escuro na fotografia, para tentar representar isso no teu desenho. Então a gente vai lá, entende que aqui essa pétala é mais escura aqui, então você vai pintando. Aí depois essa parte aqui também é mais escura, você vai pintando, vai fazendo aqui os meios. E aí depois que você fez alguns riscos assim mais escuros, você pode, com o dedo ou com uma borracha, começar a esfumar para começar a trazer esses tons médios para o teu desenho, tá? E aí depois você pode ir de novo, ver que aqui tem que ser mais escuro, aí você pressiona mais o lápis para deixar mais escuro. Aí depois aqui são tons mais médios, depois você vai esfumando, e assim você vai fazendo, até chegar nesses resultados aqui, que eu já fiz antes, para o vídeo não ficar muito longo, só para vocês entenderem como é que vai ficar o resultado final. E aí depois que você terminou, você pode continuar fazendo alguns retoques. Por exemplo, aqui eu achei que ficou um pouco escuro demais. E não ficou um degradê bonitinho, né? Não ficou os tons médios, ficou um contraste muito forte entre o claro e o escuro. Então a gente vai de novo aqui com o lápis, pinta mais um pouquinho, depois a gente esfumaça mais um pouquinho. E assim você continua, observando sempre a fotografia, onde estão as sombras e as luzes dentro dessa fotografia, e traz isso para o teu desenho. E assim você vai começar a reconhecer as formas, a luz e a sombra, e depois quando você quiser pintar esse desenho, por exemplo, vai ser muito mais fácil de entender onde vão os tons mais claros e onde vão os tons mais escuros. Então são esses os 3 exercícios. São exercícios fáceis, eles são rápidos, então você pode fazer com vários tipos de fotografia, você pode depois também começar a desenhar abajur, escrivaninhas, enfim, outros objetos também, não precisa ser só figuras da natureza. E é essa a proposta de desenhos que eu trouxe hoje, espero que vocês tenham gostado, e se tiverem alguma dúvida, podem me chamar depois pra gente conversar. Obrigada!